Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Atipo Cash. Hoje temos um tema que toca fundo no coração de quem vive a realidade da maternidade e da paternidade atípica. O papel dos pais no desenvolvimento dos filhos autistas e o direito à redução da jornada de trabalho. Muita gente acredita que acompanhar um filho nas terapias se resume exclusivamente a levá-los e buscá-los na clínica. Mas quem vive essa realidade sabe que é muito mais além disso. É sobre estar presente no processo, ouvir o feedback, aplicar as orientações, adaptar a rotina da casa, lidar com desafios diários e, acima de tudo, cuidar com amor e constância, mesmo quando a energia já acabou. E para essa conversa sobre esse tema tão necessário, recebo aqui a profissional que muito admiro, e já tinha um tempo que a gente estava marcando essa data, é a minha amiga, a psicóloga Brunella Abreu. Ela é psicóloga comportamental, com mais de 10 anos de experiência, também é pedagoga, especialista em análise do comportamento, intervenção precoce no TEA e educação inclusiva. Ela também é a sócia diretora do Instituto Comporta-se. Brunella, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ceder esse tempinho para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É com muita alegria que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, para fazer um momento de troca e contribuição, porque esses momentos assim são momentos muito ricos que auxiliam, que ajudam outras pessoas, outras famílias. Hoje vamos falar sobre os bastidores do cuidado, a sobrecarga invisível, a importância da atuação ativa dos pais nas terapias e, claro, a urgência de respeitar o tempo da família atípica e garantir os direitos que ela precisa para continuar lutando. Fique com a gente, porque esse episódio vai abrir muitos olhos e muitos corações, eu tenho certeza disso. Mas, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir a você que já se inscreva no nosso canal. Vocês sabem que aqui diariamente a gente traz informação relevante de qualidade para vocês, autistas adultos, famílias atípicas. Já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, porque com a sua ajuda, a nossa mensagem ela vai chegar ao maior número possível de pessoas. Conto sempre com a ajuda de vocês. Vamos lá então conversar com essa profissional que é muito competente e sempre nos ajudou, nos acolheu, cuidou dos nossos filhos. Brunella, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para Muito obrigada. começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco do seu trabalho com as crianças autistas. É, quais são as maiores demandas que você percebe logo após os primeiros sinais da atipicidade? Então, eu sou psicóloga comportamental. Estou atuando ali com as crianças, com os adolescentes e com a família. E o meu desafio, diário é mostrar para as pessoas que esse caminho, ele pode ser um caminho mais leve quando se tem suporte. Então as famílias recebem o diagnóstico e muitas vezes vem muitas emoções intensas, culpa, preocupação, algumas indagações: "Será que, meu filho vai dar conta? Como é que vai ser no futuro? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu preciso procurar mais profissionais?". Então essas dúvidas, elas trazem muito desconforto para essas famílias. E o primeiro passo é acolher, é conversar, é buscar entender, né, o que que essa família está passando, para juntos olharmos para essas crianças, para esses adolescentes, porque eu sozinha eu não vou conseguir, né, desenvolver o potencial máximo dessa criança. Então, a minha caminhada é junto com a família. Eu preciso que vocês
consigam estar nesse processo diário, pensando comigo o que funciona, o que não funciona, Uhum. quais são as melhores estratégias. Eu sempre brinco que vocês têm muito mais informações do que a gente, sobre o próprio paciente, sobre o filho, e não dá para andar só. Eu converso muito com a Aline sobre isso, porque eu percebo muito que a primeira reação da família ao receber esse diagnóstico do filho é vir aquele pensamento: o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Né? Hum, Essa visão do autista como uma pessoa incapaz, a gente tem que trabalhar muito essa informação, principalmente com a família, nesse primeiro momento, para que elas possam entender que o autismo é uma condição, essa condição vai trazer limitações, dificuldades, mas que não vai, eh, na maioria dos casos, impedir com que aquela criança possa ser um adulto independente, né? uhum. Eu tento sempre levar essa informação, porque a partir do momento que a família entende que há essa possibilidade, e essa possibilidade existe realmente, abre-se um outro olhar da família. Ela sai daquele momento ali de tristeza, de luto, para um olhar que desperta um sentido de vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos mudar isso, porque tem formas de se realizar. Você percebe isso também? Sim, sim. E muitas vezes os pais, eles já estão no processo, eles já estão mergulhados no dia a dia, na rotina, e o olhar é só assim: "E as terapias?", né, e levar e buscar. E essa rotina, que é uma rotina muito cansativa, nós temos que olhar primeiro, para o a o acolhimento dessa família, dessas mães, desses pais, para ver o que que eles estão dando conta, quais são as maiores dificuldades, porque ali a gente começa esse processo de avaliação. Então, é legal você olhar para o desenvolvimento infantil em um processo terapêutico, muito legal, é importante, é imprescindível, mas nós não podemos esquecer de olhar para a família. É a família que me sinaliza: "Olha, isso aqui não tá legal, me ajuda nisso aqui". E aí, quando essa família ainda está em luto, é difícil até eles conseguirem colocar as estratégias em prática, né. E aí a gente precisa fazer, né, respeitar o momento dessa família, ter sempre um olhar empático, né, paciência, e eu acredito que a sociedade precisa ter paciência também, porque é um momento muito difícil, né, Bruno? É, E cada pessoa, ela leva e analisa esse momento de uma forma, isso. e a gente tem que olhar para isso. Não tem como exigir o mesmo comportamento de todas as famílias, né? É. É claro que nós vamos encontrar uma família que pode tratar o diagnóstico de uma forma mais leve, mais tranquila, mas nós vamos ter aquela família também que vai ter uma maior dificuldade. Tem muitas famílias que até hoje têm vergonha do diagnóstico, tem famílias que não buscam o diagnóstico justamente por conta desse preconceito, muito aquele, é tudo no tempo dela, ela tem o tempo dela, não tá na hora, né, assim, falseando uma verdade que ela já passa a enxergar, mas por conta de todo esse preconceito, essa carga pesada que vem, né, do autismo, ela busca não ter o diagnóstico e com isso também acaba atrasando, né, todo o procedimento do desenvolvimento da criança. Sim. Os primeiros sinais de atraso, eles são muito importantes, para a gente ir buscar ajuda. Então, às vezes, as mães falam: "Olha, isso aqui não tá legal", comenta com o pediatra, comenta com o médico, isso aqui vão acompanhar. Esses sinais podem ser um momento para já começar a oferecer um estímulo adequado, né. Então, olha como que isso é importante. Se a mãe sinaliza, se o pai visualiza que tem alguma coisa que pode estar em atraso, a gente já pode começar com estimulação precoce? Isso faz muita diferença no desenvolvimento da criança, né. Faz, faz. No prognóstico, como um todo, né. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas eu queria iniciar aqui, Brunella, te perguntando algo que eu passei a perceber muito, na prática de buscar efetivar o direito dos Hum, autistas, os pais.
porque existe um senso hoje muito comum, tanto de pessoas como também de alguns membros do Poder Judiciário, e entendem que o papel dos pais é apenas levar e buscar a criança na terapia. Como eu queria saber como é que você enxerga o real papel dos pais nesse processo e o que que acontece antes, durante e principalmente depois de cada sessão que você atende lá o seu paciente. O papel dos pais é fundamental no processo terapêutico. Eh, São eles que estão ali no dia a dia. Eu fico uma parte, vamos colocar 50 minutos, 1 hora com essa criança, e eles estão o tempo inteiro. Então são eles que colocam, as estratégias para funcionar, são eles que começam a visualizar quais são os comportamentos, que nós precisamos ter um olhar diferenciado. E o acompanhamento dos pais, né, somente na terapia, é você minimizar, né, é você colocar, eles em uma função pequena perto do que eles fazem, porque enquanto vocês estão arrumando a criança para ir para a terapia, vocês já estão dentro do processo. Vocês vão, cuidar da rotina, da alimentação, da previsibilidade. E se essa criança tiver crise, né? Uhum. E o sono dessa criança antes de ir para a terapia. Então, olha como que o papel, né? A intervenção dos pais já inicia antes da minha clínica. Então, eles vão mediando todas essas situações para levar para a terapia. Então, o caminho da terapia, ele pode ser um momento ali de música, de estímulo, né, de uma conversa, de um diálogo, de uma estimulação. Quando chega na clínica, tem um momento da espera, tem um momento muitas vezes que as famílias se encontram ali, que a criança pode ir ter uma interação com outra criança. E aí chega o momento do atendimento, né, que muitos pais, eles gostam de entrar, de acompanhar, de ver, né, a terapia, de estar ali presente. Outros pais não conseguem, até pela carga, de trabalho, né, pelo horário, que eu acho que também é um assunto que a gente precisa falar. E aí o depois, que é o feedback, que é o momento de troca, que é o momento de escuta, que é o momento de levantamento de situações e comportamentos que me ajudam a enxergar essa criança de outra forma. Então, dizer que os pais, eles estão somente nesse papel de levar e buscar, né, é é simples assim? Não é. Não é. Tem todo um contexto ambiental, né, um contexto que esse pai precisa cuidar, que não é fácil, que muitas vezes a criança ou adolescente ele apresenta resistência para fazer, que os pais precisam ali mediar, manejar. E eu vejo que muitas vezes, Bruno, os pais falam assim: "Ah, mas eu não dou conta nem de estar na terapia". E aí eu olho assim, você não dá conta de estar na terapia, mas olha quantas outras coisas que você faz, Hum. né. Você cuida da rotina do sono, você cuida da alimentação, você se preocupa. Nós temos pessoas que estão dentro do espectro que têm, seletividade alimentar. E essa família pensar nisso? Isso não é um cuidado? Também. Então, o tempo inteiro vocês estão cuidando, e é por isso que tem a sobrecarga, né, que é pouco falado, mas que é muito presente nas famílias. E você falou no início que é, o a sua atuação ela inicia-se, né, a partir de uma conversa, né, com os pais. Sim. E se os pais não estão presentes, por exemplo, na vida diária da criança, dentro de casa, no dia a dia, eles não vão ter nem o que dizer para você, não Uhum. é? Por exemplo, ele tem esse tipo de comportamento, o que que eu faço nessa situação?
para que os pais possam levar essa informação até o profissional, eles têm que estar ali próximo dos filhos, né? Claro. E há um direito, e esse direito, infelizmente, ainda só é garantido aos funcionários públicos, seja federal, estadual ou municipal, de solicitar essa redução da jornada de trabalho, justamente para poder acompanhar os filhos, né? Porque isso é tão importante, e eu sempre falo isso com os pais, porque alguns pais, eles imaginam que basta o filho ser autista para ter o direito à redução da carga horária. Eu falei assim, eu falo com eles que não, essa não é a intenção da lei. A intenção da lei é dar a possibilidade, o direito do seu filho Uhum. ter a sua companhia durante o tratamento. Então não adianta o pai requerer essa redução se o filho, por exemplo, não tiver que fazer nenhuma terapia. É lógico que isso não vai existir, né? Porque o tratamento do autismo hoje é com terapias, Sim, mas eles têm que estar bem cientes de que o fato de reduzir é para que ele possa acompanhar. claro. É ele ter essa obrigação, essa visão. Uhum. Porque, como você muito bem disse, é um todo, né? Não basta somente o profissional, não basta Uhum. somente a família. Por isso que fala que é um tratamento multidisciplinar, né? Incluindo aí a família, justamente por conta desse ponto específico que eu acho muito importante, muito relevante, porque como você muito bem disse, a maior parte do tempo, essa criança não vai estar com você, vai estar com os pais, né? Então essa relação, ela é muito importante, eu gosto sempre de deixar claro, porque de um lado nós temos aquelas pessoas que criticam, que acham que é só levar e buscar, Hum. e de outro nós temos os pais que eles entendem isso como fosse um privilégio. Ah, eu vou reduzir a minha carga horária, mas tá. Mas entenda, você vai reduzir a sua carga horária para ter a obrigação de cumprir com o seu direito de pai de estar ali junto com a sua criança nesse desenvolvimento. Eu queria que você pudesse explicar para o nosso público a importância do seu feedback terapêutico. Que é essa orientação que os pais vão receber ali no final de cada sessão, né? Uhum. Eu queria que você dissesse como é que isso impacta a evolução da criança. Esse momento, Bruno, eu vejo como um momento importante que faz parte do tratamento. Porque quando o profissional ele vai dar o feedback para essa família, ele não vai fazer um relato somente da sessão. Ele vai buscar informações sobre a noite, né? Como que foi a noite dessa criança? Como foi a alimentação? Como que está o contexto escolar? Como que foi a vinda? É um momento para troca. É um momento para alinhar as estratégias mesmo. Porque se eu atendo essa criança ela vai embora. E aí vamos pensar em um acompanhamento semanal. Todos os dias, você é pai, você sabe, todos os dias ocorrem situações que modificam o comportamento dos seus filhos. Com certeza. Todos os dias. Todos os dias. Se você não relata isso para profissional, como ela pode te ajudar nas dificuldades da sua rotina e da rotina do seu filho? Então, esse momento é para isso também. É um momento valioso do qual a gente busca informações, faz uma análise funcional, olha o que está funcionando e o que não está funcionando. E os pais também têm a oportunidade de dar o feedback para esse profissional. Hum. E eu vejo, né, muitas famílias falando que isso não acontece. Eu já tinha anotado aqui para te perguntar isso, porque assim, nós sabemos que para que um profissional possa cuidar do autista, ele tem que ter uma especialização, Uhum. né? Por exemplo, não é qualquer psicólogo que pode cuidar do meu filho autista, né? A gente sabe que é exigido algumas qualificações desse profissional para que ele possa contribuir na evolução do tratamento. Só que, de forma muito assertiva,
esse profissional que se especializou é um profissional que ele deve receber um valor pelo seu trabalho, valor especial. Ele é especialista. Então, geralmente, esses profissionais especializados, eles, na grande maioria, eles não estão nos planos de saúde, Uhum. né? Porque os planos de saúde, eles buscam reduzir ao máximo os seus gastos para ter maior lucro. E não é difícil você encontrar pais que têm feito o tratamento junto às clínicas do plano de saúde. Eu vivenciei isso durante algum tempo. É muito aquilo que você acabou de falar. A família chega, a criança entra, a profissional dá tchau e a família vai embora. Ou seja, não tem esse feedback. Uhum. Não tem aquele ponto em que a gente tem para sentar e tá evoluindo, não tá evoluindo. Eu percebo muito isso porque é igual eu te falei, não é qualquer profissional. E quando a gente parte para visualizar os profissionais que são especialistas mesmo para tratar daquela criança, daquela Uhum. condição, a gente sempre vê plano terapêutico, a gente sempre vê um feedback ao final. Mãe, vem cá, ó, é isso assim, tenta isso aqui lá na sua casa hoje. Uhum. Por quê? A gente tem que entender que é direito, tá na lei, a gente ter o tratamento dos nossos filhos por profissionais especializados. E eles existem. Eles existem. E a gente tem que buscá-los, porque senão a gente não vê evolução. Então, muitas famílias também leva, acaba não vendo evolução e para ali o seu tratamento, né? Então, eu acho muito importante a gente estar falando disso, sobre esse feedback, Hum. porque é uma parte essencial do tratamento, não é isso? Sim. E o feedback ele pode acontecer de várias maneiras, né, Bruno? Assim, tem profissionais que fazem a sessão e chama essa família para conversar após a sessão. Uhum, Tem profissionais que fazem um outro momento com a uhum, família para dar esse feedback, uhum. porque o feedback pós-sessão faz parte do tratamento, mas também tem um outro processo que é o treinamento de pais, né, que faz parte do acompanhamento dessa pessoa para treinar as habilidades, né, dos pais, dos responsáveis, dos cuidadores, para manejo de comportamento, para cuidar da rotina, para cuidar dos comportamentos ritualísticos, dos padrões repetitivos, auxiliar na rigidez comportamental. Então, também tem isso, né, que a gente pode fazer. Você pode dar esse feedback após a sessão, pode emitir, né, até um planinho daquela sessão: "Ó, hoje foi trabalhado isso aqui, vamos essa semana trabalhar isso aqui juntos", mas o feedback, ele é diferente do treinamento de pais. E o treinamento de pais, ele precisa acontecer. O atendimento da criança, ele não é só com a criança, ele também precisa acontecer com os pais. Eu já tinha ouvido falar desse treinamento de pais Uhum, e poucos sabem que existe, uhum, né? E algo que a gente não sabe fazer é difícil, né? E aí, se a gente não buscar orientação, a gente logo desiste. Então é isso que eu acredito que aconteça com muitos pais, é. né? Por quê? Porque não é fácil. Uhum. Não é É fácil. desafiador, né. Isso. Eu posso falar isso com, assim, eu sou autista, tenho os meus filhos autistas e às vezes as pessoas têm a sensação de que por eu ser autista seja mais fácil para mim. E eu vou falar, não é fácil, nem É para mim que é difícil. autista. Então, assim, eu acho que é fundamental Uhum. que os pais tenham essa consciência. Eu costumo conversar com algumas pessoas de que quando me perguntam sobre terapias, Uhum. eu arrumei uma forma de eu entender o que é a terapia de uma maneira muito simples. Eu entendi o seguinte: eu nasci, eh, sem saber alguns comportamentos, Uhum. e a terapia é justamente para me ensinar esses comportamentos. Simples assim.
É isso, sabe? Treinar. Treinar, É. né? Só que não adianta eu ir à sessão, e agora eu tô falando como um adulto que também faz Sim. terapia, se eu for à sessão, ouvir e não pôr em prática, Hum, não vai resolver o meu problema, não é? sim. Eu tenho que praticar, eu tenho que treinar para aquilo virar um hábito. Eu tenho essa consciência, mas eu já tô, né? Eu tenho 42 anos. Como é que eu vou exigir essa consciência do meu filho? Não tem como É. exigir. Então, para além da terapia, daquela sessão, eu tenho que estar fazendo isso rotineiramente com meu filho, todos os dias, estimulando. E, na maioria das vezes, eu não sei como agir, mas Uhum. a partir do momento que eu tenho uma orientação de um profissional, Uhum. isso se torna mais fácil, né? Então, eu Sim. acho que esse treinamento, mas é algo essencial. A gente vou passar a falar mais sobre isso, Sim. porque é algo que é difícil, mas com treinamento, com pessoas qualificadas nos ensinando, pode se tornar uma prática e que, com certeza, melhora a vida dos pais Sim. e também da própria família, né? E olha a oportunidade. Seu filho vai para a terapia. A profissional está ali treinando habilidades. Ela te dá o feedback. Bruno, você essa semana vai treinar com seu filho cumprimentos. Hum, Então, você foi orientado. uhum, E aí ela te dá as estratégias. uhum. Na semana, você vai fazendo isso na sua rotina, na rotina do seu filho, na escola, nos espaços de socialização. Quantas oportunidades você está dando para o seu filho se desenvolver? A variação, a forma que você pede com pessoas variadas, em contextos variados, faz com que ele generalize o comportamento, que ele traga esse aprendizado lá da salinha para outros contextos. Uhum. Então, no treinamento de pais, você vai trazer um pouquinho para os pais de análise do comportamento aplicada. Aba, você vai trazer ciência, você vai conversar o que que é modelar um comportamento, o que que é reforçar. Os pais precisam entender, os pais precisam ter informação para modificar o comportamento da criança, mas eles precisam modificar o comportamento deles primeiro. Com Então, certeza. eu falo assim, para a gente transformar um comportamento, para esse comportamento ele ser um comportamento mais adaptado ao contexto, mais funcional, de acordo com a realidade de cada pessoa, a gente precisa modificar o comportamento das famílias, o comportamento dos cuidadores, que podem estar reforçando ou não alguns comportamentos das crianças, né. Uhum. Então, é um caminho, né, Bruno, que exige dedicação. Então falar de carga horária, quando você olha para o tamanho, né, para a dimensão, dos cuidados, é falar de algo de extrema importância. Não dá para essas crianças, ficarem sem esses pais do dia a dia, né. O desenvolver não vem só com afeto, ele vem com disponibilidade. Esses pais precisam estar disponíveis. E a gente sabe que a gente só vai conseguir assim com políticas públicas. E, Bruna, você falou uma coisa tão interessante que eu percebo isso assim muito na prática. É a minha convivência com meu filho mais velho, o Uhum, Enzo, ele tem 15 anos. Melhorou, mas muito, muito, a partir do momento que eu entendi e como o cérebro dele funcionava. Quais eram os comportamentos dele. E parei de exigir alguns comportamentos que eu, quanto pai, achavam que eram necessários. uhum, Mas que quando eu parei para analisar o comportamento dele, era um comportamento adequado, mas não um comportamento exato que eu queria. perfeito. Mas isso, só foi possível a partir do processo de estudo, de entender, de De análise, informação, né? de análise, É. sabe? Porque às vezes a gente quer que o nosso filho ele haja de determinada maneira porque eu vi em tal lugar ou que seja igual a gente e não vai ser, né? Hum, Não porque
ele seja atípico, Uhum. mas ninguém é igual a ninguém, Sim. né? E ainda mais a criança atípica, que tem um funcionamento diferenciado. Então eu sempre falo com os pais, assim, pais, se você quer ter mais qualidade de vida na sua casa, mais qualidade de vida para seu filho, entenda o funcionamento dele. Entenda. Entenda e respeite. Lógico, se for um comportamento adequado, mas que não seja o seu, respeite. Entenda. Ele não tem que respeitar o seu jeito de agir, Uhum. então por que você não vai respeitar o jeito dele de agir? Eu Hum. acho que esse ponto ele é muito importante e é por isso que eu tenho tentado levar o maior número possível de informações para as pessoas, Sim. sempre conversando com profissionais, para que elas possam entender. Porque tem muita gente que ainda não entende, que acha que é frescura, que acha que é preguiça, que acha que é falta de vontade, né? E que não é verdade, não é isso? É a condição que muitas vezes impede, é maior do que a pessoa de poder fazer algum tipo de comportamento. Sim, sim. E dentro do espectro, nós temos algumas barreiras comportamentais para aprendizagem. Então, vamos colocar uma barreira como a rigidez. Você fala assim: "Ai, nossa, meu filho dá tanta birra quando eu mudo o meu trajeto para levar ele para a escola. É uma birra, sabe, é um choro, é uma manha". Será que é mesmo só uma birra? Será que é uma manha? Ou será que ele está com dificuldade de entender que por aquele outro caminho também pode chegar na escola? Então, essas barreiras comportamentais, né, a rigidez, os comportamentos repetitivos e estereotipados, eles podem estar ali impedindo que a criança avance. Hum. E se o pai não olhar junto com os terapeutas para essas barreiras comportamentais, eles começam a cobrar, cobrar, cobrar e não identificam por que não está avançando. Hum. Então essa análise que você colocou, ela é importante e a gente tem que ensinar os pais a fazer isso. Uhum. Na análise do comportamento, a gente tem uma ferramenta que chama análise funcional. Então você vai olhar para a criança, mas você vai olhar para a criança e para o contexto da criança. O que que está acontecendo antes, qual o comportamento que ela está apresentando e o que que acontece depois do comportamento que a gente está avaliando como inadequado. E aí eu vou analisar quem está no contexto, o que que foi falado, o que que ela fez, né, a topografia. Ela se jogou no chão? Ela gritou? Ela se bateu? O que que ela fez? Pra gente pensar juntos o porquê daquele comportamento. É a função. Ele tá fazendo isso é pra fugir do que você tá pedindo? Ele tá fazendo isso é pra conseguir atenção? Então essa análise, ela é importante para mudança comportamental. Você falou uma coisa aí e me veio algo aqui na cabeça que acontece muito, demais nas escolas. Uhum. A escola, ela sempre enxerga o bater. O autista bateu. O autista deu, Uhum. empurrou, que seja. E sempre é taxado ele como aquela criança problemática, chama os pais, Uhum. Às vezes até agressivo. até às vezes agressivo. Hum. Mas eu ainda não vi uma escola que desse enxergar, tá, ele bateu, ele mordeu, o que que aconteceu antes? O que que levou ele a fazer isso? Hum. Eu falo isso por conta do meu filho, o Henrico. Uhum. Ele tem alguns comportamentos agressivos na escola, sim, mas do que eu conheço ele não é agressivo de natureza. Ele Uhum. não vai chegar e bater em alguém. Uhum. Ele vai se defender. Ele vai reagir. Ele é reativo. Tem um antecedente Tem um ali. antecedente. Eu sempre falo quando eu vou conversar com o pessoal na escola, eu sempre falo, tudo bem, a gente tem que. É claro que eu não estou defendendo que tá certo ele bater, Uhum.
Mas se a gente não procurar o saber o porquê que ele bateu, ele vai continuar batendo. E vocês vão continuar me chamando aqui. Então a gente tem que ter atenção, tá? Bateu, mordeu, foi agressivo. Mas o que aconteceu antes? Uhum. Justamente para a gente poder ter essa noção e evitar o comportamento anterior. Sim. E evitando o comportamento anterior, a gente pode evitar muitas brigas, muitas reações, muita agressividade, né? Claro, claro. Entender esse contexto e olhar para o antecedente me ajuda a pensar na intervenção. Então, se eu sei que é uma criança que fica, tem comportamentos de agressão diante de música alta, porque isso desorganiza sensorialmente, traz uma desregulação e ele não sabe o que fazer com aquilo, e aí ele começa a jogar coisas no chão, começa a se bater. Eu sei que esse é o antecedente, olha como que fica mais fácil pensar na intervenção. Com certeza. Então eu vou pensar em estratégias adaptativas. Vamos usar um abafador? Vamos retirar essa criança da sala e pensar em um local para ela se regular? Se eu não conseguir, naquele momento, trabalhar com antecedente que passou um carro ali, né, próximo à escola, com uma música muito alta. Tem coisa que não dá para a gente controlar. Sim. Mas aí eu entendi que aquilo foi o antecedente, eu vou pensar então na consequência. Vamos tranquilizá-lo, vamos oferecer estímulos para que ele se regule, vamos tirar, diminuir as demandas, porque ele não dá conta de me responder, né? E hoje, com o tempo de profissão que eu tenho, eu sempre, quando vou nas escolas ou vou fazer alguma orientação, a minha pergunta é: o que aconteceu antes? O que vocês fizeram depois? Isso. E acredito que isso faz muita diferença, sabe, Bruno? Professor, às vezes, ele não dá conta de se atentar que o antes ele é tão importante como o depois. Isso. E na maioria das vezes eles não dão importância a isso. E assim, e tem profissionais que dão importância, mas eles não sabem o que fazer. Isso, é verdade também. Entendeu? Então, Entendi. assim, eu sei, Brunella, olha, o que aconteceu foi que o sinal bateu e depois disso ele começou a levantar e andar de um lado para o outro. Aí fica assim, e o que eu faço? Isso. Então, olha como que o profissional, né, o analista do comportamento, ele pode e deve atuar junto com os professores. Porque se ele tem essa informação, mas ele não sabe o que fazer, o profissional pode orientar, né? Então, assim, o trabalho da terapia, né? O trabalho da terapeuta, na verdade, ele não é só com a criança, ele é com os pais, mas ele também é com a escola. Isso. Eu tenho percebido que, principalmente nas escolas, as pessoas ali envolvidas, elas têm a sensação de que é preciso fazer muito para a gente ter os resultados. A gente sabe que eu tenho percorrido escolas, você também vai em várias escolas. A gente sabe que hoje as escolas não estão preparadas para receber nenhum autista, a gente sabe disso. Mas com ajustes simples, com ferramentas simples, dá para melhorar muito essa vivência da criança na escola, né? Claro. Às vezes as escolas, não tem como a gente fazer isso porque requer muito investimento, muito dinheiro. Tá. Se a gente for parar para pensar e quiser adequar a escola de acordo com a lei, isso é verdade, vai requerer muito investimento, tá? Só que hoje, o que nós temos hoje? O que dá para fazer hoje? Hoje a gente tem muitas coisas que são fáceis de serem implantadas, por exemplo, treinamento de professores, né? É uma coisa assim que não vai requerer muito do poder público e que vai melhorar muito a qualidade, tanto do professor como do aluno. Porque como você muito bem disse, se eu, profissional, eu sei quais são os gatilhos, mas eu não sei como orientar, não vai resolver.
Então, hoje a culpa é da escola? Não. São dos professores? Não. Eles foram colocados em uma situação para a qual eles não foram treinados. Uhum. E não há nenhum tipo de incentivo do poder público para treiná-los, Sim. né? Então, assim, eu percebo que movimentos pequenos e simples podem melhorar muito essa qualidade, como você muito bem disse, no orientar, né? O professor saber, tá, se acontecer isso aqui, eu posso fazer isso aqui que vai resolver, vai amenizar. Uhum. Isso traz uma tranquilidade até mesmo para o professor estar em sala de aula, né? Sim. Eu tenho experiências bem legais, sabe, Bruno, assim, de ir à escola, os professores estarem ali, dispostos a ajudar, mas não terem orientação. E aí, quando eu observo, eu falo: "Olha, vamos por esse caminho aqui, vamos por esse aqui". E aí as coisas vão dando certo, né, assim, pacientes que com a rotina escolar, eles não dão conta de adaptar, Uhum. e aí quando você vê, já tem uma rotina estabelecida, onde a criança ela não consegue estar em sala de aula, às vezes ela não consegue socializar, ela não dá conta de fazer as atividades. E aí quando você fala assim: "Ó, vamos começar, vamos dar o primeiro passo", porque eu vejo que é assim, né, a gente tem que dar o primeiro passo para as Isso, coisas irem acontecendo. verdade. Quando você dá o primeiro passo, a criança ela vai falando: "Olha, agora é aqui o caminho". Ela vai dando conta, né, você vai reforçando os comportamentos que são mais adequados para aquele momento. Então a criança ela consegue estar em sala de aula, ela consegue brincar junto com o colega. Então, as interações nesse espaço escolar são muito valiosas. Eh, Esse espaço escolar, ele traz muito mais aprendizagens do que o cognitivo, do que Uhum. as habilidades acadêmicas. Isso. Nós temos um espaço rico para treino de habilidades, e habilidades que fazem, que são dificuldades, Uhum. né, que nós sabemos que tem como um sintoma, um sinal dentro do espectro. Uhum. Então, olha aí, quanto tempo que eu tenho para estimular? Uhum. Quanto tempo que eu tenho para essa criança brincar com outra criança? Para conversar com outra criança? E a escola, ela está ali também como uma instituição, importante no tratamento, Sim. né, importante assim como a família, e assim como, os outros espaços que essa criança precisa frequentar para ela ir se desenvolvendo, como as clínicas, Uhum. né, como os parques. Uhum. A gente precisa sempre, pensar que as oportunidades que essa criança ela precisa ter é diário, I todo momento. isso, Todo momento você precisa pensar: "Olha aqui, ó, chegou um isso, colega, isso, aqui, vamos brincar junto". E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai mediar? isso. Você, professor, né, então tem que caminhar junto. É verdade. Eh, e tem essa percepção, a todo momento, nas mínimas coisas a gente consegue estar estimulando nossos filhos, isso é muito verdade. Brunella, a gente até comentou aqui anteriormente, e eu queria falar um pouco mais sobre isso, que é a sobrecarga, né? Sobrecarga que é exaustiva, extenuante. Então hoje, com tudo que eu vivo aqui em casa, eu passo aqui em casa, eu posso dizer com muita tranquilidade que é impossível pai ou uma mãe trabalhar fora e ainda dar conta de cuidar dos filhos. Isso é impossível. Não há nenhuma possibilidade, porque todos somos seres humanos, né? Todos temos os nossos limites. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga essa sobrecarga, tanto física como emocional, dos pais ou dos cuidadores, né? Dessas crianças com autismo. Quais são os impactos que você observa quando eles não conseguem estar presentes na rotina dos filhos? A gente sabe que, infelizmente, alguns pais eles não têm escolha, né? Não têm Uhum. escolha. Porque se eles tivessem escolha, eu tenho certeza que eles escolheriam estar próximo dos filhos.
a gente sabe que alguns não têm. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga essa sobrecarga. Então, Bruno, não dá para olhar para a pessoa com Uhum, autismo sem olhar para a família, tá? Então, o meu olhar é para você, mas eu olho para quem está com você. E aí nós vamos olhando para a sua rotina, para os cuidados envolvidos, uhum, com você e com o seu filho. Então, a casa, né, a rotina do seu filho, banho, comida, sono, eh, alimentação. E aí vamos para um outro âmbito, escolar, né. Você precisa ensinar seu filho as tarefas, você precisa estar presente na escola, conversar com a coordenação pedagógica. Outro âmbito, né, outro contexto, clínica, tratamento, você precisa conversar com os profissionais, fazer reuniões, levar na terapia. Então não é só o tempo de levar e trazer, você tem outras coisas para fazer dentro do processo e do cuidado com o seu filho. E aí, todas essas exigências têm as questões também que vocês precisam dar conta enquanto adultos. Trabalhar, né, vida conjugal, vida social. Então existe sim a sobrecarga e a gente consegue cuidar quando nós estamos bem. Quando você está bem, seu filho vai estar bem. Então, às vezes, esses pais, eles se culpam muito, porque eles não dão conta de estar nesse processo como eles gostariam. Eu tenho plena clareza de tudo isso, porque eu vivencio muito isso aqui em casa e falo que se eu não tivesse a Aline aqui, eu não sei o que seria de nós, sabe? Uhum, E ela, é, gosto de falar que ela abriu mão da sua profissão, mas ela abriu mão de uma vida para ter uma vida diferente, sim. sabe? Uma vida dedicada principalmente aos nossos filhos. Eu vejo o tanto que é corrido, cansativo, né? E eu trabalho fora, mas eu tenho plena consciência que o trabalho dela é muito mais pesado do que o meu trabalho, sabe? E a gente tem que conscientizar as pessoas de que o trabalho dos pais, seja do pai, seja da mãe, não é Uhum. simplesmente levar na terapia, levar na escola, sabe? Vai para muito além É. disso. Tem demandas invisíveis. As demandas que ninguém tá vendo e que Isso, acontecem só naquele contexto, verdade. né. Então, assim, seu filho entrou em crise antes da terapia. Olha o tempo, olha o manejo, olha o cuidado. E, às vezes, você precisa para que o seu filho ande, né, no processo terapêutico, você precisa parar, olhar para essa família e pedir ajuda. Eu não atendo adultos, às vezes eu preciso que essa mãe tenha um suporte profissional, eu preciso encaminhar, eu preciso conversar com ela, vamos buscar ajuda, né. Nós precisamos falar de políticas públicas e cuidado para quem cuida. Isso, é É, verdade. apoio. Não dá para essas famílias não terem suporte. Isso é muito A rede verdade. de apoio é importante. Então, às vezes, quem é a rede de apoio sua e de Aline? É a avó? É a Uhum, tia? uhum. E famílias que não Que têm não esse tem. suporte? Aí, o momento para se cuidar, ele diminui. Ou deixa quase de existir, né, se não tiver essa rede de suporte, infelizmente. E essa parte das políticas públicas é muito importante e, eu percebo que não se falava, hoje tem se falado pouco, mas eu acho que deve ser reforçada, principalmente para se dar o devido valor às famílias atípicas, porque essas demandas invisíveis, elas não são do conhecimento de quem não vivencia isso, né? Verdade. Seja dentro de casa ou próximo. Quem não vivencia não sabe disso. E as informações são justamente para levar isso àquelas pessoas para que elas possam entender. Então, eu percebo que políticas têm sido feitas assim Uhum. muito vagarosamente, mas têm sido feitas. Inclusive, Sim. eu já tem um tempo que a Aline me falou isso, na verdade. Tem um projeto de lei já no Senado que foi aprovado
para trazer um tipo de aposentadoria especial para as mães atípicas. Hum, Justamente por quê? Porque dificilmente aquela mãe pode ficar em casa, uhum, ela não vai conseguir ficar em casa e trabalhar. Então, sim, geralmente, as mães ou os pais, né, eles chegam num consenso de que um vai ficar ali por conta da demanda dos filhos. E claro, essa política é muito importante porque não deixa de ser um trabalho muito desgastante. sim. Que Então, não tem que descanso, não tem né? descanso. Não tem descanso. Não Muitas tem. vezes, os, uma das condições do autista é dificuldade para dormir, né? Sim, Imagina então distúrbio de sono. a mãe que, né, ou os pais que tenham que passar ali por uma noite mal dormida, Hum, e a criança no outro dia já acorda logo cedo, já requer toda aquela demanda do dia. sim, Então é muito cansativo e eu acho que a gente precisa urgentemente falar mais dessa política voltada para quem cuida, sim, né? Esse olhar tem que ser um olhar eh, mais de acolhimento, de perceber que, bem, a criança é autista, ela necessita de tratamento, mas aquele cuidador, para cuidar, precisa ser cuidado também, né? claro. E assim, às vezes, a escolha que essa família faz é assim: um precisa trabalhar, o outro ficar em casa, mas e quando não dá para ficar em casa, os dois precisam trabalhar para oferecer um tratamento adequado para essa criança. Isso, Porque nós temos profissionais qualificados, mas nós temos poucos profissionais qualificados pelo SUS, é verdade, é né? verdade. Então, essa família, ela vai buscar o que tem de melhor. Ela vai procurar se movimentar para oferecer o melhor para o filho. Às vezes, o melhor é um custo muito alto. Muito alto, verdade. E aí, esse custo alto é que impede que eles, possa ficar em casa para cuidar, Uhum, né? Para uhum, manejar essa rotina, uhum, para fazer com que esse cuidado uhum, mesmo, ele seja, ele seja com um dos dois presentes. verdade, Né? verdade. Então, às vezes, o que eles dão conta é de colocar um responsável, a avó, uma Isso, tia, para para levar para as ajudar, terapias, isso, para enquanto dar a uma mãe ajuda. trabalha, Isso, é verdade. enquanto o pai trabalha. Isso é verdade. Só que, infelizmente, não é a escolha de todo mundo, né? Infelizmente. Brunella, muito tem se questionado hoje, a justiça tem conhecido mais sobre o autismo, tem se debruçado mais sobre esse assunto para tomar decisões mais assertivas. Hoje, a gente tem visto que as ações que buscam reduzir a jornada de trabalho, Uhum, elas, dos funcionários públicos, os tribunais têm entendido, a maioria, em reduzir essa jornada de trabalho em 50%. uhum. Metade tempo de trabalho. E é lógico que essa redução ela vem sem a redução no salário do pai ou da mãe, lógico, né? Porque senão a gente estaria dando e ao mesmo tempo retirando. Só que ainda há muito questionamento sobre essa redução de 50%. Uhum. Eh, eu queria que você pudesse dizer o que você enxerga dessa redução em 50% Uhum, e a sobrecarga na rotina da família. Ou uhum, seja, essa redução pode contribuir, não vai contribuir? uhum. O que você enxerga, tem pensado sobre isso? Essa redução ela auxilia, ela minimiza essa sobrecarga, né, e ajuda essa criança a se desenvolver. E o pai vai estar ali presente, ele Uhum. vai receber as orientações, ele vai poder, conversar com os profissionais, estar na escola. Isso faz diferença. E é isso, né, que essa criança precisa. Hum. É disso, é da presença que o adolescente muitas vezes necessita. Então, eh,
eu vejo que é uma discussão e uma pauta, Bruno, que precisa ser comentada em cima do que a criança e do que a pessoa com TEA necessita. Perfeito. Então, 50%, por quê e para quê? Olha quantas terapias, Uhum. olha como que tá a rotina dessa família, né. Olha o que esse pai, ele precisa fazer e que ele não está dando conta de fazer por causa da carga horária. Você falou uma coisa muito importante e que é a linha de pensamento da justiça hoje, é analisar caso a caso. Uhum, Tudo bem, você está pedindo aqui 50% da sua redução da jornada de trabalho. Ok, mas, como você disse, é para quê? O que que você vai fazer nesse tempo? Porque tem muito pai achando que é lazer, ou seja, que é descanso para ele. Vai à justiça, solicita aquela redução, mas não para efetivamente estar presente no dia a dia do filho, sim. sabe? Então, assim, eu vejo muitos julgados com esse raciocínio. Eles analisam o dia a dia. Pai, você quer mãe, você quer 50%? Tá. Quantas terapias o seu filho faz por semana? Hã. Qual é o horário que você leva? Tá. Além das terapias, o que mais ele faz? Porque se você apenas expressar que são terapias, Uhum, tá. Você vai levar, vai buscar, vamos colocar aí 2 horas por dia, uhum, não precisa de 50%. Mas a partir do momento que você mostra a sua necessidade: "Ó juiz, eu tenho que levar na terapia, eu tenho que buscar, eu tenho uhum. que ensinar a tarefa, eu tenho que dar banho, eu tenho que levar para a escola, Tem reunião com os eu com os professores. professores", sabe. Então É. assim, isso é mostrar a sua necessidade. Sim, Porque o juiz ele não conhece a necessidade. sim. Ele não conhece a minha necessidade, ele não conhece. Então, o que que a gente busca fazer e quando eu faço esse tipo de ação, eu deixo, se eu for pedir 50%, Uhum, eu mostro para o juiz para quê. uhum. Porque verdadeiramente, quando eu peço, eu estou dizendo ao juiz que aquele pai ou aquela mãe verdadeiramente precisa daquele tempo para dedicar a todas essas tarefas que são cansativas. Eu gosto de eu acho que eu tenho essa vantagem, se eu posso dizer uma vantagem, em explicar ao juiz na petição, eu vivencio isso. Então eu acho que eu consigo escrever de uma forma que ele entenda, Sim, né? E a redução da jornada de trabalho, primeiro que é um direito, então ele claro. tem que ser concedido. Segundo, que é um direito para que o pai, os pais possam participar do tratamento. Hum, Não simplesmente um direito para a gente chegar e exigir. Então, se a gente parar e pensar em tratamento, e um tratamento que seja feito de qualidade, uhum. eu acho que a redução de 50% é uma redução que vai suprir a necessidade do pai, dos pais, mas também vai suprir a necessidade da criança que vai ter o acompanhamento dos pais, né? E quando você explica, para uma outra pessoa que não conhece da sua rotina, fala: "Olha, eu preciso, dar banho ao meu filho todos os dias antes da terapia, porque dando banho, eu melhoro o comportamento dele na sessão. Quando o meu filho dorme antes da terapia, ele chega mais organizado". Então olha quantas coisas que envolve antes do processo terapêutico dentro da minha sala. E aí quando você fala com o juiz: "Olha, não dá para 2 horas só eu levar e buscar", porque não é isso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de toda a rotina, do que acontece para que Uhum, essa criança ela dê conta de aprender, verdade. para que ela dê conta de assimilar o que ela está, naquele contexto, Uhum. né, aprendendo. Se eu não levo esses fatos, tem como eu exigir o comportamento de uma pessoa ou do juiz de acordo com o que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo uma redução de 50% e simplesmente falo que preciso, né, ele não vai entender. Então não é má vontade, a gente tem que explicar da forma, né, mais clara possível para que eu sempre tenha esse cuidado.
eu tento explicar de uma maneira técnica, mas de uma maneira simples que qualquer pessoa possa entender, né? Sim, A pessoa, principalmente aquelas pessoas que não têm o conhecimento técnico que a gente sim, tem, né? sim. A descrição objetiva, é, ela é um ponto muito importante em comunicação. Então, se você descreve, olha, o tratamento do meu filho inicia logo após o almoço. Ele precisa dormir, ele tira uma soneca de 30 minutos, depois eu dou um banho, ele se alimenta, eu vou para terapia. Terapia. Depois da terapia tem um combinado, qual nós vamos numa quadra, para que ele faça atividades motoras. Uhum. Para quando chegar em casa, ele dê conta de fazer a tarefa sentado. Então, olha aí, quanto tempo que já foi nessas estratégias que eu tô te falando? 1 hora, 2, 3? Então, a descrição objetiva do que está acontecendo exatamente, e eu sempre falo do comportamento. Você vai descrever, o menino está agitado. O que é agitação para você? O que é agitação para mim? Isso. Agora, fulaninho levanta, a cada 5 minutos, abre e fecha a porta, sobe em cima da cadeira, desce da cadeira, pula. Olha a diferença. Você consegue visualizar exatamente o que eu estou te E descrevendo. o comportamento exato, igual o que está É, acontecendo. isso. Agora, se eu venho com rótulos, Uhum. com palavras que abrem margem para interpretações e equivocadas, fica difícil o outro compreender. Então, até isso é importante, o pai relatar exatamente tudo que ele faz com o filho, para que as pessoas entendam que a rotina dele, né, é diminuir a carga horária. Nós não estamos falando de terapias. Uhum. Nós estamos falando de todas as situações e procedimentos para que aquela criança fique bem, Isso. para que ela esteja organizada para receber os estímulos. Entendi. É justamente isso. É tirar essa ideia de que a redução é para terapias, Aham. não é para terapias. Não. É para todo um processo Uhum. para o desenvolvimento do filho. É. Perfeito. Né, eu queria falar com você aqui de um outro ponto muito importante. Eu sempre falo com as famílias, com as mães, é assim, ó, é, às vezes as famílias elas levam seus filhos ali em pediatra. Uhum. Isso aconteceu muito com a gente. O pediatra, no cartão de vacina, Sim. tem lá umas marcações que Acompanhar. acompanham ali o desenvolvimento. Sim, sim. E já numa consulta com um pediatra, percebe-se ali um atraso e um desenvolvimento. E isso, às vezes, sim, e muitas vezes não, vai chamar atenção. Pai, vamos esperar um próximo mês, vamos esperar a próxima consulta. É, muitos pais, eles esperam fechar o diagnóstico para só depois iniciar as terapias. Sim. Hoje nós temos na lei que é um direito o diagnóstico precoce. Só que, infelizmente, por muitos fatores, a gente não consegue ter esse diagnóstico ainda na idade desejada, Uhum. né? Eu queria que você falasse a importância da terapia, Uhum. mesmo sem o diagnóstico fechado. Percebeu ali, está fora do desenvolvimento, por exemplo, da fala. Uhum. Está fora da base ali, desenvolvimento da fala. Precisa esperar o próximo mês ou marcar uma consulta com um neuro para ter o diagnóstico. Já pode ali iniciar as terapias, não é isso? A ciência é clara. Quanto mais cedo os estímulos, forem oferecidos para essa criança que tem atraso, melhor é o resultado, melhor o prognóstico. Por isso que nós falamos de estimulação precoce, né. Nós temos ali um período e existem várias janelas de oportunidade para essa criança se desenvolver. Então, se esse pai, essa mãe fala de um atraso no desenvolvimento, percebe na
comunicação, na cognição, nas questões comportamentais e vai atrás de ajuda, né, do pediatra, e aí eu coloco que os profissionais que trabalham com infância, eles precisam conhecer profundamente o desenvolvimento infantil, para saber se está em atraso ou não, o Hum, que que é esperado dentro daquela idade, quais são os marcos no os desenvolvimento de cada marcos. fase. E aí esse pai traz, né, que está percebendo isso, ali é o momento para oferecer estímulo de qualidade. Ali é o momento de procurar um profissional, né, é atraso na fala, eu percebi que o meu filho não está falando, o pediatra falou: "Olha, já era para estar começando a falar e não está, vamos buscar ajuda, né, vamos procurar um fonoaudiólogo, vamos procurar". Aí o pai não percebeu nada, mas a escola percebeu, né, a escola sinalizou. E quando eu falo para a escola sinalizar, não estou falando de rótulo, né, estou falando de um olhar sensível, aquilo que é esperado para a idade, sinalizou para essa família, é hora de buscar profissionais que conhecem profundamente o desenvolvimento infantil para auxiliar, porque esse diagnóstico ele pode demorar a vir 1 ano, né, ele pode demorar 6 meses, Uhum, e o tempo é precioso é para a verdade. pessoa que tem autismo. Então eu não posso esperar, eu preciso procurar ajuda. Os pais sempre perguntam: "Bruna, mas o que eu procuro?". Eu percebi, atraso de fala, eu percebi um comportamento que não é esperado para a idade, quem eu procuro? Se você tem um pediatra, né, um profissional que acompanha, converse com o pediatra. Sim. Se você tem ali pessoas eu conheço um fonoaudiólogo, trabalha com infância. Pede uma avaliação, Uhum. né, pergunte se está no momento adequado, se está, apresentando os comportamentos adequados para a idade, porque pensar que existe um tempo, né, vamos aguardar, né, espera um pouquinho, cada criança tem seu tempo. Gente, essa fala, ela precisa ser banida, Verdade. né. Todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento infantil, elas estão ali tateando o que que a criança dá conta e o que que não dá conta, né. O que que ela consegue ali dentro do marco Uhum, apresentar, e o que que ainda precisa de um olhar de atenção, um olhar atento, que uhum, ela ainda tem um tempo para apresentar. uhum. Então, nós estamos falando de qualquer, né, observação, qualquer incômodo do filho, Isso, né, do aluno, isso, eu isso. preciso buscar ajuda. Eu falo muito com os pais, ela, para ter uma visão, sempre da fala do professor. Uhum. Os nossos filhos, eles passam mais tempo na escola que em casa. E o professor, ele enxerga essa diferença. Sim. Ele está todos os dias com várias crianças, a maioria delas crianças típicas. Quando ele percebe uma criança atípica que tem um comportamento diferente, ele bate o olho, a maioria dos professores sabe disso. Só que o que que acontece? Muitos pais, eles não estão preparados para receber essa informação. E aí recebe a informação do professor, deveria ser uma informação relevante, uma informação que pode, levá-los a procurar um profissional, eles não aceitam, vão na secretaria, reclamam do professor, fala que o professor tá achando o filho deles de autista, enfim. Eu sempre tenho falado com os pais: "Escute, o professor ele não está te dando o diagnóstico, mesmo porque ele não tem essa técnica, mas Sim. ele notou algo diferente. Então por que não buscar?" A gente teve muita sorte, assim eu posso dizer, porque os meninos nasceram muito prematuros, né, Uhum. tanto o Lorenzo como o Henrico. Então, desde quando eu me entendo pai deles, quando eles saíram da Santa Casa, eles já foram estimulados. Sim. A gente não tinha nenhum tipo de diagnóstico. Uhum. O Lorenzo mesmo demorou muito tempo para falar.
passou da idade. A gente não tinha o diagnóstico dele de autismo, mas nem por isso a gente deixou de levar na fonte. Durante muito tempo ele esteve com você, né? E o diagnóstico dele veio agora, foi recente. Sim. Mas eu tenho total certeza absoluta que esse acompanhamento terapêutico que começou lá atrás Uhum. fez toda a diferença no que ele é hoje, É, no sim. desenvolvimento dele. Eu acredito que se não tivesse tido essas estimulações, ele poderia ser sim um autista nível 2 de suporte, sabe? Uhum. E o que eu sempre falo e eu peço profissional, se não tem o diagnóstico, fez as terapias Uhum. e lá na frente não fechou o diagnóstico, vai trazer algum prejuízo para a criança? Se fez as terapias? Fez as terapias, estimulou, Aham. mas lá na frente não fechou o diagnóstico. Tem algum tipo de prejuízo? Não. Não, né? Não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para o seu filho. Se não fechou o diagnóstico, maravilha, mas ele foi estimulado, ele não falava, agora está falando, né? Eu costumo dizer assim, ó, que o diagnóstico, ele é muito importante, Uhum, ele orienta a conduta terapêutica, mas uhum. se não tem ele, nós temos algum prejuízo e alguma dificuldade para trabalhar. Isso. Então você consegue ir, estimulando aquilo que você está vendo que não está legal, conversando com o profissional, olha, o comportamento dele social, não está adequado para a idade. Uhum, Então vamos trabalhar? Eu não preciso esperar um laudo, uhum, né, um relatório para isso, uhum. porque dá para a gente estimular, dá para a gente trabalhar outras, situações que podem ajudar essa Sim, socialização a sim, acontecer de forma mais leve e mais natural. com certeza. Brunella, para a gente poder encerrar aqui, eu acho que se a gente ficaria aqui, né, durante muito tempo ainda falando sobre isso, Verdade. eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão vivendo esse início, né, de jornada com seus filhos, estão ali se sentindo sobrecarregados, Uhum. ou até mesmo culpados, né, como você disse, de não darem conta de tudo. O que que você deixa de mensagem para esses pais? Eu acho que é importante a gente colocar que todas essas emoções que você citou, como o cansaço, a sobrecarga, as situações, de culpa, elas vão acontecer. São reais essas sensações, mas vocês, enquanto cuidadores, vocês precisam lembrar que estar disponível já faz toda a diferença. O afeto, ele é muito importante para o desenvolvimento. E eu tenho certeza que todos vocês estão fazendo o melhor e o que pode ser feito. E não hesitem, sabe, em buscar ajuda, em se cuidar, em solicitar, eh, ajuda para o profissional que está ali com o seu filho. Porque vocês não estão sozinhos. Profissionais estão juntos com vocês. E nós podemos fazer com que essas barreiras, essas dificuldades, elas diminuam ao longo da caminhada de vocês. Uhum. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que em qualquer momento da caminhada, sempre será tempo para pedir ajuda. Pessoal, que conversa potente, necessária e, acima de tudo, humana. A fala de Brunella nos lembra que ser pai ou mãe de uma criança atípica não é simplesmente cuidar, é ser terapeuta, educador, regulador emocional, advogado, médico, defensor, um porto seguro, tudo ao mesmo tempo. É por isso que o direito à redução da jornada de trabalho não é um privilégio, é uma condição mínima para que esses pais consigam garantir dignidade e desenvolvimento aos seus filhos. Porque quando o Estado e a sociedade não reconhecem esse esforço, estão virando as costas para o futuro dessas crianças. Se você, pai ou mãe,
está aí do outro lado, se sentindo sobrecarregado, sozinho, sem saber o que está fazendo, sem saber se está fazendo o suficiente, saiba, você já é o suficiente. A sua presença, sua dedicação e o seu amor constroem caminhos e nenhuma política pública será capaz de substituir. Mas é nossa obrigação lutar para que essas políticas existam e estejam ao seu lado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Brunella, muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço. Eu queria que você falasse um pouquinho lá da sua clínica, o Instituto Comporta-se, qual o tipo de atendimento que você faz lá. Fala aí um pouquinho para a gente. Então, o Instituto Comporta-se, ele está aqui, né, na cidade de Montes Claros. Nós oferecemos terapias comportamentais para todas as idades, e nós temos uma equipe que trabalha com análise do comportamento, que busca evidências científicas, práticas, consolidadas, né, para auxiliar esse processo, esse desenvolvimento das pessoas que estão dentro do espectro. E nós temos, além da terapia individual, né, do acompanhamento, para essa criança, nós temos também terapia em grupo, né, que são grupos de socialização para dar oportunidade para essas crianças de generalizar as habilidades treinadas em sete terapeutas, para dar oportunidade para treinar as habilidades sociais Uhum. e fazer uma variação, né, Uhum. de contexto, de profissionais. Então, e nós enxergamos que esse também é um caminho para auxiliar as pessoas que estão no espectro. Além do atendimento individual, o atendimento em grupo ele também é muito importante. Brunella, redes sociais da clínica sua, pode falar para a gente, por favor. Posso sim. Então, Brunella Abreu é o meu Instagram e da clínica é Instituto Comporta-se. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, compartilhem esse episódio com outras famílias, com profissionais de saúde, da educação e do direito. Quanto mais informações a gente compartilhar, mais empatia e transformação a gente gera. Até o próximo episódio, um forte abraço e até mais. Até. Tchau, tchau.